No início dos anos 2000, a internet era um lugar bem grande e ainda pouco explorado. Foi nesse cenário, especificamente em 1 de julho de 2004, que o animador David Furt lançou no portal Newgrounds o primeiro episódio de uma série que viria a redefinir o horror na web, Salad Fingers. E o que começou como uma animação experimental em Flash, virou praticamente um fenômeno viral, acumulando milhões de visualizações e virando uma das obras mais influentes da cultura digital. A origem de Salad Fingers é bem normal para uma obra tão bizarra. O David Furt teve a ideia do personagem a partir de uma piada interna. Enquanto ele tocava violão, seu amigo Christian Webb disse que ele tinha dedos de salada. Essa observação foi o suficiente para a criação de um humanoide verde, magro e com dedos longos e flexíveis. A produção da série reflete a dedicação obsessiva do David. Enquanto o primeiro episódio, Spoons, foi concluído em apenas um dia e uma noite, os episódios depois desses levaram meses ou até um ano para serem finalizados. O David era responsável por quase tudo que tinha na obra, desde roteiro, animação e até a dublagem. E por falar em dublagem, eu não podia deixar de citar um dos elementos mais icônicos da série, a voz do Salad Fingers. O David disse que a inspiração veio de uma mistura bem inusitada, para dizer o mínimo. Ele misturou a voz da própria avó e um tom suave de Michael Jackson. Hello. O sussurro, que é uma característica do personagem, teve uma razão bem cômica, para falar a verdade. O David gravava as falas muito tarde da noite e não queria acordar os seus pais. Essa história lembra bastante aquela fandublagem maravilhosa de God of War. Homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Destruam tudo e todos. Vamos saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens, acabem com tudo. Esse tom baixo acabou se tornando um dos pilares principais da atmosfera de horror da série. Ela criava quase com intimidade forçada com quem assistia. Mas para a gente entender o impacto de Salad Fingers, a gente precisa analisar uma coisa: a estética dele. A série é frequentemente citada em estudos acadêmicos sobre o Digital Uncanny. Isso é uma palavra que se refere a objetos ou ambientes digitais que são quase humanos, mas tem algo que parece errado. Tá ligado àquele Vale da Estranheza? É tipo isso. Esse errado acaba provocando uma resposta de repulsa ou até medo. Os Salad Fingers vivem em um mundo que parece ter sofrido algum tipo de apocalipse. O cenário é uma terra devastada, com casas isoladas, árvores secas e uma ausência quase total de seres vivos. O protagonista é solitário e parece ter perdido contato com a realidade. Um dos traços de personalidade mais marcante de Salad Fingers é a sua fixação por texturas, principalmente por ferrugem. No primeiro episódio, ele expressa o seu prazer em trocar colheres enferrujadas, descrevendo a sensação como quase orgásmica. Essa obsessão sugere uma necessidade desesperada de estímulo sensorial em um mundo onde o contato humano desapareceu. Para o Salad Fingers, a dor e o prazer estão intrinsecamente ligados. Ele frequentemente se fere para sentir algo. A solidão do Salad Fingers é tão profunda que ele povoa o seu mundo com amigos imaginários, geralmente representados por fantoches de dedo ou objetos inanimados. Entre eles, um que se destaca bastante é o Hubert Cumberdale, que é um dos mais recorrentes dos amigos. Ele é tratado com uma mistura de afeto e desconfiança, o que em episódios futuros assume uma forma muito mais grotesca, que talvez simbolize uma degradação da memória do protagonista. Marjorie é frequentemente associada a figuras maternas ou românticas, sendo uma espécie de receptáculo das projeções sociais do Salad Fingers. Jeremy Fisher é outro fantoche que compõe o trio principal de companheiros. E também tem o Bordeaux. Ele é um personagem que aparece em episódios mais recentes, sugerindo uma expansão da mitologia interna da série. Só que esses personagens não têm vontade própria. Eles são só projeções da mente fragmentada do Salad Fingers. As conversas que ele trava com eles, na verdade, são monólogos internos, onde diferentes partes da sua personalidade, marcadas por traumas passados, ganham voz.
Ao longo de seus 14 episódios, o Salad Fingers evoluiu de sketches surreais para uma narrativa mais densa e sombria. O episódio 1 é o ponto de partida apresentando a obsessão do Salad Fingers por colheres enferrujadas. Um episódio puramente sensorial, talvez, que quis estabelecer um tom para a série, sem oferecer explicações narrativas. Já no episódio 2, Friends, Salad Fingers tenta interagir com quem ele acredita ser um amigo, mas que na verdade é só um cadáver. O episódio 11, Glass Brother, lançado após um longo hiato, é um dos mais longos e complexos, introduzindo a figura do irmão de vidro. I'm a big boy now. Explorando temas de abuso familiar, identidade e a natureza cíclica do trauma. Com a animação que dá pra ver que é visualmente mais sofisticada, mas mantendo a essência perturbadora dos originais. Embora o David tenha afirmado repetidamente que a série não foi planejada com um significado oculto específico, a profundidade da obra gerou inúmeras teorias de fãs. Antes de existirem canais dedicados ao horror analógico ou ao surrealismo digital, o David já estava explorando essas fronteiras. A série influenciou uma geração de criadores de conteúdo, desde animadores independentes até grandes produções de terror. Além disso, a comunidade de teorias antecipou a cultura de canais de explicação e teorias de fãs que hoje dominam plataformas como o YouTube e o Reddit. 2 décadas após a sua estreia, e Salad Fingers continua sendo relevante. Em um mundo cada vez mais digital e isolado, a figura dele nos lembra dos nossos medos mais primordiais. O medo da solidão, o medo da perda da sanidade e o desconforto diante do que é quase humano, mas não o bastante. Bom, então é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo mais sombrio e cheio de teoria, já dá o like e se inscreve no canal. E não deixa de assistir os próximos vídeos. Então isso é tudo. Até mais.